Boa tarde, gente. Vamos falar hoje do texto de Kenneth Maxwell, Hegemonias Antigas e Novas no Atlântico Ibérico. O autor, no seu texto, ele colocou uma questão, ele levanta uma questão a partir do qual ele vai discutir o assunto. A questão principal é: por que, por causa de dependência, as histórias da América do Sul e do Norte acabaram se divergindo de uma forma tão radical? Ou o que fez a América do Norte, depois da sua independência, mover-se para o centro do mundo moderno, enquanto a América do Sul ela continuou na periferia desse mundo do ponto de vista político e econômico? Para responder essa questão, o autor vai vai analisar as revoluções da América, tanto do Norte como do Sul, e vai falar que eles representariam uma paisagem de dominação, uma passagem de dominação formal para uma dominação informal, quer dizer, dominação econômica, com os estados europeus que então vão começar a industrializar-se. Em especial, é o caso da Inglaterra, que vai substituir a dominação formal dos impérios burocráticos e mercantilistas da Espanha e de Portugal, que vão entrar a partir desse momento em decadência. Então, na verdade, o texto vai falar também da passagem de capitalismo comercial para capitalismo industrial também, e como essa passagem se refletiu no desenvolvimento econômico tanto das colônias, das sociedades coloniais, como também das sociedades europeias. Ele vai mostrar que essa questão ela não foi muito analisada tanto por autores brasileiros como por espanhóis. No entanto, ele vai citar, por exemplo, Fernando Novaes, que vai explicar essa passagem pela crise do antigo sistema, do antigo regime e do velho sistema colonial, em face das revoluções atlântica e industrial. A Revolução Atlântica, no caso, é uma revolução econômica e comercial no mundo atlântico. Vai citar também o Túlio Halperin, que é um historiador da América Espanhola, que vai trabalhar com essa questão, Nancy Fares também, que vai trabalhar com história de Mesoamérica. No entanto, parece que os historiadores da economia pertencentes à corrente dominante permanecem céticos quanto à importância do sistema comercial de base atlântica para o advento da industrialização. É uma posição com a qual o próprio Kenneth Maxwell não concorda. Então, ele vai começar a falar sobre o processo de passagem desse capitalismo comercial para o capitalismo industrial, e vai tentar repensar a história das ideias dentro dos seus contextos sociais e econômicos, apontando que com o iluminismo e as revoluções tanto americana como francesa, as colônias eles passam a ver a sua política de uma maneira bastante diferenciada e muitas vezes em busca dessa também organização social diferente e vontade de se libertar das suas metrópoles. Eles começam a ver a Inglaterra não somente não mais como concorrente comercial, como ela era para Espanha e Portugal, mas como se fosse uma aliada na liberação do seu próprio comércio. E para ver como isso acaba acontecendo, o Kenneth Maxwell ele vai primeiro falar do Atlântico Português. Ele vai analisar e apontar para os principais acontecimentos do Atlântico Português. Ele vai começar com a invasão holandesa. Então, o que ele vai falar? O principal acontecimento da invasão holandesa. Os holandeses eles começam a se expandir e eles vão conquistar a Luanda, que era a principal cidade comercial portuguesa na África, a partir do qual acontecia o comércio dos escravos,
e também eles vão se apropriar do Pernambuco, tentando implantar o seu próprio comércio açucareiro. No entanto, o Portugal começa a agir politicamente e o próprio Brasil, a frota, o governador do Rio de Janeiro, eles começam a juntar as tropas. O governador do Rio acaba levando as tropas para a África e acaba reconquistando a Luanda, enquanto em Pernambuco, durante anos, a resistência da população ela acaba levando à expulsão dos holandeses do Brasil. Eu acredito que vocês já estudaram essa questão no Brasil 1, então provavelmente vocês sabem que a maneira de levar a questão açucareira dos holandeses no Brasil naquele momento, o fato deles negar, por exemplo, o trabalho escravo, fez com que as plantações de açúcar, os engenhos de açúcar, não conseguiriam funcionar da mesma maneira. E os próprios donos de engenhos, tanto brasileiros, que não conseguiriam entrar em acordos com os holandeses, como os holandeses que não conseguiriam organizar o funcionamento do engenho sem o trabalho escravo, eles acabaram se colocando contra o Maurício de Nassau, que é o governador, e isso levou a uma crise tanto política como econômica e fez com que os holandeses acabaram saindo, abandonando o Brasil, fossem expulsos do Brasil. Agora, além disso, o Brasil, o Portugal no Brasil, ele começou a se expandir não somente para o norte, mas também para o sul. Em 1600 e 800, por exemplo, os portugueses eles estabelecem uma nova colônia. Essa é a colônia de Sacramento. Hoje em dia faz parte do Uruguai. É uma cidade que foi instalada do outro lado, na frente da cidade de Buenos Aires, do Rio Prata, que foi algumas vezes conquistada por espanhóis, tomada de novo. Ela foi objeto de vários acordos políticos entre Espanha e Portugal. No entanto, continuou lá para que os portugueses continuassem tendo a sua influência no sul da América Latina. Também, mais ou menos nesse período, começa, além dos holandeses, os holandeses expulsos do Brasil e os ingleses, eles começam a investir na produção açucareira. Então, na segunda metade do século XVI, nós temos dois grandes acontecimentos. Em primeiro lugar, Portugal acaba perdendo as suas colônias asiáticas, ela acaba perdendo para os ingleses. Por outro lado, então, ela se concentra na sua parte atlântica, aquele comércio de Lisboa, Luanda, América do Sul. Por outro lado também, nesse período, os holandeses e mais tarde os ingleses começam a desenvolver seu próprio comércio de açúcar. E no caso dos britânicos, eles começam a estabelecer um sistema de tarifas preferenciais para proteger os mercados britânicos para o açúcar produzido por eles próprios do Caribe. Então, em relação ao setor açucareiro do Brasil, que começa a perder alguns mercados, na verdade, muitos pesquisadores dizem que isso até foi benéfico para o Brasil, porque eles começam a primeiro pensar e trabalhar em reduzir os custos, integrando de uma forma vertical os seus empreendimentos. Então, por exemplo, a usina de açúcar administrada pelos jesuítas na Bahia, nos primeiros anos ela fazia parte somente de sistema de meação e estava produzindo diretamente somente 60% de cana. Ela começa a diferenciar a sua produção. Os produtores também conseguem transferir a parte das suas perdas para empregados assalariados,
cujos ganhos também acabam sofrendo decréscimo. E também eles começam a diversificar o mercado. A partir desse momento, por exemplo, surge no mercado europeu o tabaco brasileiro. E também, em busca de compensação, eles começam a desenvolver a exploração maior das terras brasileiras. Então, mais ou menos em 1680, é descoberto o ouro de Minas Gerais. E com o descobrimento de ouro de Minas Gerais, a economia, a relação entre Portugal e o Brasil muda. Porque a partir desse momento, essa colônia portuguesa, ela não é mais uma colônia agrária. A partir desse momento, começa-se uma extração de metal precioso que acaba indo para Portugal do Brasil. A descoberta do ouro do Brasil, de acordo com o autor, ela tinha seus dois lados, um lado positivo e o outro lado negativo. Por um lado, a descoberta do ouro fez com que os portugueses, a ocupação portuguesa no interior do Brasil comece a se desenvolver. Primeiro eles vão para Minas Gerais, depois para Goiás e Mato Grosso, e vão muito além daquela linha que foi determinada pelo Tratado de Tordesilhas. Então, essa questão de novas ocupações no interior do território, a partir daquele momento, acabam tornando-se objeto de aguda preocupação, tanto para Lisboa como para Madrid. À medida que eles vão progredindo, as negociações estabelecem vários tratados que acabam, no final das contas, já no final do século XVIII, acabam formando o território brasileiro mais ou menos do jeito que nós conhecemos hoje. No entanto, havia outra coisa em relação ao ouro brasileiro que o Kenneth Maxwell vê como uma coisa negativa. E isso ele faz a partir da análise. Olha, ele diz que a indústria nacional portuguesa, ela floresceu antes de 1600 e, novamente, somente após de 1677. Quer dizer, durante a Era do Ouro, quando o ouro era exportado para Portugal, a indústria portuguesa ela parou de funcionar. Eles tinham uma riqueza tão grande que acabaram comprando tudo da Inglaterra e da França, o que fez com que eles acabaram parando, de certo modo, no tempo, no seu desenvolvimento industrial. E quando o ouro vindo do Brasil acaba, eles ficam muito por trás da Inglaterra e da França, principalmente da Inglaterra. Então, quando acontece essa passagem de capitalismo comercial para capitalismo industrial, Portugal, e principalmente a Espanha, na verdade, eles acabam ficando para trás. Por que eles não ficaram para trás completamente? O Kenneth Maxwell, ele explica isso principalmente pelas reformas pombalinas. Ele coloca que a política de Marquês de Pombal foi essencial para o desenvolvimento do capitalismo português. Tanto que as reformas pombalinas fizeram com que os portugueses, já no final do século XVIII, eram capazes de competir com os ingleses. Lembram que eu falei para vocês que no caso espanhol a Grã-Bretanha era muitas vezes vista como se fosse uma aliada na sua vontade de se tornar independentes da metrópole. E a própria Inglaterra, ela estava a favor de ajudar as antigas colônias espanholas, isso era bem no começo do século XIX, na época de guerras napoleônicas, e se tornaram independentes para que eles conseguissem abrir os portos e para que a Espanha, com o seu monopólio comercial, não interferisse nesse comércio entre os portos das colônias espanholas e os comerciantes britânicos.
Em Portugal, era um pouquinho diferente, porque ao longo de todo o século XVIII, Portugal continuou sendo um importador crônico, como diz o autor, dos grãos do norte da Europa, no começo do século, e da América do Norte, em especial da Virgínia e das Carolinas. Então, quando no Brasil começam a surgir essas tendências de movimentos nacionalistas proto-republicanos, os políticos da Inglaterra, eles viam que o comércio que eles haviam com Portugal, eles colocavam ali na balança com esses movimentos nacionalistas, e eles acabaram apostando justamente no Portugal como monopolista. Eles preferiram continuar a levar as suas relações econômicas com Portugal, não apoiando a colônia portuguesa, no caso o Brasil, e os movimentos nacionalistas brasileiros. Para quê? Por quê? Porque Portugal era um aliado econômico muito importante, porque se eles apoiassem a independência, por exemplo, do Brasil ou de alguma das capitanias brasileiras naquele momento, eles iam destruir aquele acordo econômico que eles tinham em Portugal. Então era também uma característica super importante ao longo do século XVIII, a presença britânica em Portugal. Porque em própria Lisboa e na cidade do Porto eram organizados as tais chamadas feitorias inglesas, que na verdade eram corporações comerciais legalmente reconhecidas, tendo seus privilégios de comércio, de comercial, garantidos, os primeiros ainda pelo Tratado de Cromwell, de 1657, e depois pelo Tratado de Methuen, em 1703. Então, esses feitorias, os comerciantes nessas feitorias, por meio de suas capacidades empresariais e de seu acesso ao capital, eles penetraram na economia tanto metropolitana como colonial. Então, voltando ao assunto, se eles apoiassem os movimentos nacionalistas no Brasil, eles iam perder essas vantagens. Por que então Portugal ela concordava com essa situação e estava mantendo esses acordos? Na verdade, porque o Portugal precisava de apoio externo, tanto político como militar, contra o seu grande, por vezes amigo, por vezes inimigo, a Espanha naquele momento. Então era uma aliança que a princípio parecia desigual entre a Inglaterra e Portugal. No entanto, os políticos, mesmo daquela época, os políticos e economistas portugueses, e entre eles o principal é o Marquês de Pombal, eles estavam vendo essa relação não como se fosse uma relação que deveria ser rompida, mas pelo contrário, uma relação que deveria ser reestabelecida, remanipulada, para que o Portugal passasse a ter tanto lucro quanto Inglaterra dessa relação. Então, eles estavam vendo essa relação entre Portugal e Inglaterra não do ponto de vista de competição, mas do ponto de vista de colaboração para um lucro mútuo de cada um. Então, os políticos e economistas, e principalmente Marquês de Pombal, que a gente acaba sempre citando eles também acabam engajando a sua política nas teorias de Adam Smith, do mesmo modo como os liberais ingleses faziam. Kenneth Maxwell também aponta que o papel do Brasil nos cálculos da diplomacia e da economia portuguesa assumia uma prioridade muito mais alta do que o peso colonial da América do Norte nos cálculos britânicos. E por isso atitudes políticas e econômicas em Portugal, eles sempre levavam em conta a situação no Brasil.
Então, ele vai falar sobre a política pombalina. Ele vai dizer que Marquês de Pombal, entre 1750 e 1777, começa a desenvolver uma prática de proteção comercial, que, no entanto, não pôde ser vista e definida somente como mercantilista. Porque, na verdade, por um lado, ele estava protegendo o comércio que seria subsidiado pelo Estado, visando promover o ingresso de ouro e prata, que era o objetivo dessa intervenção do Estado, sendo, em tempos amplos, alcançar uma balança comercial favorável. Então, ouro e prata deveriam chegar para alcançar favorável balança comercial. Porém, ao mesmo tempo, as políticas de Pombal eram mais restritas e específicas. Seu objetivo era fazer o uso das técnicas mercantilistas, quer dizer, de proteção do Estado, das companhias monopolistas, regulamentação, tributação, subsídios, mas tudo isso para facilitar a acumulação individual de capital. Quer dizer, era uma prática mercantilista não para enriquecer o Estado, a coroa, mas para acumular o capital individual dos comerciantes portugueses. E essa ajuda individual aos capitalistas portugueses tinha objetivos e consequências mais amplas, por ser parte integrante de um plano que visava fortalecer o poder de barganha do país no sistema comercial atlântico. Então, na verdade, a política dele era enriquecer os comerciantes para que esses comerciantes acumulem capital e possam concorrer com comerciantes ingleses. Então, a política de Marquês de Pombal, ela protegia comércio, mas ao mesmo tempo tentava desenvolver a poderosa classe de empresários nacionais, dotados de recursos de capital e de capacidades empresariais que lhes permitissem competir tanto no mercado internacional como no interno, com seus concorrentes estrangeiros, os britânicos em especial. E ao mesmo tempo, gente, no Brasil, e isso acontecia em grande contraste com a reformadores bourbons da América Espanhola, Portugal tentou incorporar e cooptar a oligarquia brasileira. Afinal de contas, Portugal era um país pequeno, como um grande império, então ele não possuía recursos de Inglaterra ou da França, ele não possuía capacidade militar ou recursos econômicos para forçar o Brasil a um papel de subserviência. Então, a política colonial do Pombal serviu para diluir, de fato, as tensões existentes no complexo colonial, evitando qualquer tipo de polarização do tipo metrópole versus colônia. A intervenção do Estado pombalino foi quase sempre setorial, ou seja, ele pendeu o apoio estatal para um dos lados dos conflitos pré-existentes, que transpunham as fronteiras entre metrópole e colônia. Quer dizer, ele dava apoio aos grandes comerciantes contra os seus concorrentes de menor porte. Por quê? Porque ele considerava que os comerciantes menores, eles agiam em serviço dos comerciantes estrangeiros, dos interesses estrangeiros. E então ele estava dando os benefícios aos grandes comerciantes, construindo, formando-se os futuros grandes capitalistas do Império Português. Contudo, diz o Maxwell, o problema fundamental para Portugal surgiu da lógica do sistema atlântico com base no Brasil, dentro do qual Pombal operava. Para ele, o Brasil, inevitavelmente, tornava-se o parceiro dominante no Império.
e de língua portuguesa. Então, se no começo ele havia certas limitações políticas, mas com a política que visava, afinal de contas, de um liberalismo comercial, o Brasil começa a ultrapassar, na verdade, a própria metrópole. Então, o autor diz que é irônico que justamente a tomada de Lisboa pelos franceses em 1807 que forçou a real emancipação política e econômica do Brasil. Em 1808, como vocês sabem, o poder daqueles que em Portugal opunham o reconhecimento do papel central, tanto político como econômico, desempenhado pelo Brasil, ele acabou sendo descartado porque justamente Rio de Janeiro acabou se tornando capital do Império. Já no caso de neomercantilismo espanhol, este se mostrou limitado em seu impacto. Na verdade, a intervenção estatal não criou uma base industrial, como no caso de Portugal, de manufatura têxteis, exceto na Catalunha, onde as fábricas de algodão resultaram de iniciativas privadas e não de iniciativa estatal. E em meados da década de 1780, o comércio colonial espanhol expandiu-se, mas o aumento das transações coloniais parece ter se baseado em grande parte no prolongado surto de mineração de prata mexicana e na exportação dos produtos coloniais básicos. E mais também carregamentos, embarcações de baixa tonelagem e também no insaciável apetite europeu, como diz o autor, por prata e por produtos primários. Então, no caso, a Espanha, ela estava muito longe de Portugal nessa corrida atrás de industrialização. E incapacidade também dos espanhóis conter o contrabando originário dos portos de Caribe inglês. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que como a Espanha não investiu nos seus comerciantes coloniais, e estes precisavam de metrópole para agir comercialmente, eu não sei se vocês mais ou menos entendem como isso acontecia. Vamos dizer o seguinte, eu sou do vice-reino do México, eu sou comerciante, eu quero vender prata para os ingleses. No entanto, eu não vou vender prata para os ingleses. Eu vou vender prata, mas no caso prata era estatal, mas eu vou vender, por exemplo, milho. Eu vou vender milho ou açúcar, eu vou vender para a metrópole, para a Espanha. E eu vou vender pelo preço que Espanha definir para mim. Agora, a Espanha vai vender esse milho para os ingleses pelo preço que ela definir, quer dizer, o preço bem mais alto. Então, eu não tenho lucro como comerciante de colônia espanhola. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar vender o meu milho para inglês direto, por um preço um pouquinho mais elevado. Mas o pior acontecia ao contrário. Como as colônias dependiam dos produtos industrializados dos ingleses, o que acontecia então? Por exemplo, eu quero comprar os tecidos, eu quero comprar vestidos para a mulherada da minha família. Eu não vou poder comprar dos ingleses diretamente, eu vou comprar da minha metrópole, da Espanha. Isso quer dizer que Espanha vai comprar dos ingleses, vai colocar o preço, aumentar o preço e vai vender para mim. A metrópole vai sempre ser um intermediário comercial. Então, claro, é óbvio que o contrabando estava tentando furar esse sistema. E no caso da Espanha, estava conseguindo. E quando surgem as oportunidades de se livrar da metrópole, o que isso acontece na época de conquista de Napoleão, as colônias, principalmente no caso dos comerciantes, as colônias espanholas apoiam essa ideia.
E mais, os próprios ingleses também apoiam essa ideia, por quê? Porque para eles é mais vantajoso vender diretamente para os espanhóis. E isso que estava acontecendo. Vocês estão vendo, em Portugal está desenvolvendo a indústria. O problema é que o Brasil está se tornando, está superando a sua própria metrópole. E ninguém quer dar, vamos dizer, esses privilégios ao Brasil. No entanto, a invasão napoleônica fez com que a corte acabe mudando para o Brasil, se tornando Rio de Janeiro a capital. Pronto, a questão resolvida. No caso da Espanha, o que fez a invasão napoleônica, gente? A invasão napoleônica fez com que as colônias se liberassem da exploração econômica da metrópole e acabam se tornando felizes com essa situação. Tá certo? Questão sobre comércio dos tecidos era a questão que vocês lembram que a dinastia que estava no trono da Espanha eram os Bourbons. Então, eles eram parentes dos espanhóis. Então, eles haviam uma certa cooperação entre os comerciantes espanhóis e os franceses. Então, a Espanha preferia com que os tecidos que sejam comprados para as colônias eram tecidos franceses. Porém, a industrialização inglesa fez com que os tecidos ingleses se tornassem cada vez mais baratos e melhores na qualidade. A gente vai ver no outro texto como isso estava acontecendo. Eu vou tentar falar dele mais rapidinho, porque eu já vi que falei meia hora para vocês aqui. Então, isso também fez com que tanto os franceses quanto os espanhóis estavam perdendo a sua influência econômica. E a única coisa que naquele momento segurava era o colonialismo, era a metrópole que impunha as suas leis de comércio para as colônias. No entanto, com invasões napoleônicas, isso acabou. Isso simplesmente acabou. Agora, quando nós estamos falando de Portugal, entre 1785 e 1790, a balança comercial entre Portugal e Grã-Bretanha chegou quase a uma situação de equilíbrio. Pela primeira vez, nos anos 90 do século XVIII, as exportações portuguesas para a Grã-Bretanha apresentaram um superávit em relação às exportações britânicas para Portugal. Isso quer dizer o quê? Os portugueses, naquele momento, estavam exportando mais do que os ingleses. Tanto que os próprios ingleses eles ficaram meio chocados por precisar enviar o ouro britânico para Lisboa, para suprir, para pagar a balança do seu comércio. Eles estavam vendo isso, como escreveu o Lord Grenville, que naquele momento estava em Portugal, como uma espécie de fenômeno. E naquele momento, os ingleses, eles estavam vendo que comércio com Portugal para eles era tão benéfico e tão importante que, em vista dos conflitos com França, principalmente com Napoleão, eles já tinham uma recomendação do seu governo que, caso Napoleão invadisse a Lisboa, eles tinham instruções de divulgar que, em caso de invasão, citando, o enviado britânico estava autorizado a recomendar que a corte de Portugal embarcasse para o Brasil. Isso estava acontecendo em 1801, quer dizer, 7 anos depois ele fez essa recomendação. Então, na verdade, quando na escola ainda, no ensino médio, vocês estão estudando que foram os ingleses que aconselharam os portugueses ir para o Brasil, de certo modo isso é correto, só que não era porque eles queriam proteger a família real, porque na verdade para eles valeria mais a pena com que o império comercial português funcionasse do mesmo modo como ele estava funcionando, porque os produtos que o Império fornecia, os acordos que estavam funcionando bem, valia muito mais a pena do que uma crise que aconteceria com
a liberdade das colônias portuguesas. Eles precisariam fazer os novos acordos, eles precisariam refazer toda a estrutura comercial e econômica que já estava sendo feita. Então, na verdade, isso representou uma surpreendente mudança de política. Não era fácil para os ingleses assumir. No entanto, as feitarias britânicas em Portugal e nova burguesia comercial e industrial portuguesa criada por Pombal, eles estavam se completando nessa situação. Então, a questão é a seguinte. Porém, mudança da corte para Rio de Janeiro significava outra coisa a mais. Aquilo que eu já falei, que o foco, o centro, saía de Lisboa para Rio de Janeiro. E mesmo depois, quando a corte acaba voltando para Lisboa, o Brasil, o Rio de Janeiro, se tornando, proclamando sua independência, se tornando um país independente e uma força econômica independente. Isso significa que as políticas do neomercantilismo em Portugal também foram frustradas do mesmo modo como na Espanha, só que de uma maneira completamente diferente. Então, quando a estadia da família real no Rio de Janeiro termina, é nesse mesmo momento, praticamente nesse mesmo momento, o Portugal vai perder a sua principal e mais rica colônia, aquela mais rica colônia que o próprio Portugal desenvolveu, no qual ele próprio investiu e que durante mais de 50 anos, na verdade, manteve a sua balança comercial e permitiu a ele concorrer com a Inglaterra. Em outro momento, na parte 4 do texto, o autor vai discutir a questão e da influência das revoluções democráticas para as Américas. Então ele vai falar sobre a grande importância e sobre a grande influência da Revolução Americana e Revolução Francesa para pensamento político tanto brasileiro como espanhol. Na verdade, mais para frente, a gente vai falar bastante sobre isso. A gente vai falar sobre a escolha do rumo que o Brasil vai tomar no momento da sua independência, se ela vai seguir a Revolução Americana ou se ela vai seguir a Revolução Francesa. Então, na verdade, esse momento foi bastante importante. O importante é que, em primeiro lugar, nós tivemos a Revolução Francesa, que liberou todos os escravos, porque também nós tivemos uma grande revolta dos escravos no Haiti, que fez com que vários senhores dos escravos se assustaram com a situação a qual pôde chegar a sua dominação e a sociedade escravista. E nós temos também a Revolução Americana, que apesar de proclamar o liberalismo econômico, não liberou os seus escravos. Era um país que se mostrou democrático, que se afirmou democrático. É um país que se afirmou liberal do ponto de vista comercial, mas por outro lado continuou um estado escravista. Vocês estão vendo a curiosidade do caso e o caso que estava funcionando naquele exato momento. Outra questão que nós temos em relação a isso é a questão... então, lembrei, foi a questão de modo de governo americano. A divisão em três poderes. Na verdade, como vocês lembram, a divisão em três poderes, a partir da Constituição dos Estados Unidos, foi a primeira. E hoje em dia, todos os países aderem justamente a essa divisão de três poderes.
Então, ela mostrou muito sedutora, não só para o Brasil, como também para os estados que acabaram se formando ao se liberarem da Espanha. E nesse exato momento, essas revoluções, eles mexeram muito com a parte ideológica das antigas colônias, das ex-colônias, eu diria. E por isso, toda vez quando nós vamos trabalhar essa questão colonial, essa questão pós-colonial, trabalhando com o Brasil Império, nós temos que levar em conta que o Brasil Império e Brasil Independente, mais tarde, ele foi profundamente influenciado por esse pensamento das revoluções francesas e americana, tá? Então, para o século XIX, tanto o Brasil como as colônias, ex-colônias espanholas acabam entrando já não como potências comerciais, capitalistas comerciais. Eles precisam entrar como potências industriais. No entanto, eles não conseguem fazer isso. Eles vão demorar ainda mais ou menos 50 anos para começar a sua industrialização. Aquilo que começou em Portugal acabou sendo investido no próprio Portugal, e ficou lá. O Brasil, que se tornou o centro comercial em algum momento, no entanto, não se tornou o centro industrial. Vocês estão entendendo qual é o problema? Então, quando nós começamos a estudar o Brasil como império, como um país independente, nós vamos estudar ele como grande potência econômica que em algum momento estava praticamente vencendo nesse capitalismo comercial com a Inglaterra, mas ao se separar do Portugal, acabou perdendo uma certa parte também. Vocês entendem? A questão de independência, a questão de nacionalismo brasileiro acabou sendo mais importante naquele momento do que o lucro industrial e comercial. Então, levando em conta todas essas tendências, a gente vai ficar estudando a partir de agora a história do Brasil Império, certo, gente? Mas eu não vou ficar por aí, eu sei que eu já faz 40 minutos que eu estou falando. No entanto, nós temos que falar rapidinho do outro texto, tá? Então, quais foram as principais posições do texto de Eric Williams? Vocês viram que eu erraram no número das páginas, mas eu acho que vocês pegaram os capítulos certos, né? É Desenvolvimento do Capitalismo Britânico e o próximo capítulo também que vai falar sobre... Peraí, onde é que é o outro capítulo aqui? Que vai falar sobre a nova ordem industrial. Então, o capítulo 7, Desenvolvimento do Capitalismo Britânico, ele é muito interessante, na verdade, eu gosto muito dele, por quê? Porque ele vai falar como não só o capitalismo britânico vai se desenvolver, mas sobre o processo de capitalismo comercial se transformar em capitalismo industrial. Então, ele vai falar, no primeiro momento, sobre a industrialização na Inglaterra. É um momento super importante. Por quê? Em primeiro momento, por que a Inglaterra foi primeira a se industrializar? É uma questão que a gente trabalha desde nem é só o ensino médio, desde o ensino básico. Então, normalmente o professor vai, e vocês também, um dia que serão professores, né, e vão enumerar vários momentos de por que a Inglaterra começou-se a industrializar. Então, vocês vão falar desde a Revolução Inglesa, o parlamento inglês, as leis que defendem o comércio, vocês lembram? Aquele tratado de Cromwell que funcionava em Lisboa no século XVIII ainda, é aquele mesmo momento. E o acúmulo do capital que vai se tornar a Inglaterra um país industrial, porque com o acúmulo de capital, os comerciantes acabam investindo nas indústrias, nas invenções tecnológicas,
e a Inglaterra salta à frente dos outros estados europeus naquele período. No entanto, o texto de Eric Williams, ele não fala somente desses fatos básicos que todo mundo conhece. Ele vai falar, e isso eu acho super interessante, como politicamente esses acontecimentos acabam sendo aceitos por Estado e a construção, a elaboração e promulgação das leis que acabam beneficiando o liberalismo, a livre concorrência e acaba finalizando a época de mercantilismo. E justamente aquilo que a gente estuda desde a escola. Realmente, a construção política inglesa, onde não é a nobreza que comanda a situação, mas muitas vezes a própria burguesia que está no parlamento, não são os nobres, são burgueses, os nobres estão na corte, do lado do rei, mas a burguesia e depois a Companhia das Índias Orientais, que acabou absorvendo a Companhia das Índias Ocidentais também, são as grandes forças motrizes do capitalismo inglês. Então, o texto vai falar dos dois momentos importantíssimos na história política inglesa. Em primeiro momento, ele vai falar sobre o desenvolvimento do processo industrial na Inglaterra. Nós temos duas invenções essenciais. A primeira é máquina a vapor e a segunda é máquina de fiar. A máquina de fiar, gente, por que ela era tão importante, a invenção da máquina de fiar? Vocês sabem como é o processo de fiação? Vou fazer papel de professora do ensino médio para mostrar para vocês. O processo de fiação é a moça, ela pega lã, né, de ovelha, que é lavada, seca, e depois vai fazer assim, né? Ela vai fiar um fio e vai fazer o cartucho desse fio, né? Vai fiando, vai fazendo. O processo é super demorado. A máquina de fiação e também os dedos da gente, eles não são tão perfeitos assim. Então, o fio, ele sai grosso e ele demora muito para você fazer uma quantidade dos fios suficiente para fazer um tecido, por exemplo. Então, a máquina de fiação, a princípio, aquela famosa Jenny, né, ela começa a fazer, no começo, eu acho que 10 ou 15 fios ao mesmo tempo, né? A pessoa vai gerando manivela e os fios vão se fazendo de uma maneira mecânica, técnica, mas não com a mão da pessoa. Depois, o avanço tecnológico continua e a quantidade dos fios se torna cada vez maior. Mas isso permitiu, gente, não somente aumento de quantidade de tecidos, isso permitiu a fabricação dos tecidos de algodão. Isso é o essencial. Até aquele momento, os tecidos de algodão eram produzidos na Índia. E os ingleses não conseguiam reproduzir aquelas tecnologias. Eu não sei, talvez as mãos das indianas eram mais finas, eles tinham mais capacidade. Os ingleses não conseguiam trabalhar com fio de algodão. Eles não conseguiam fazer aqueles tecidos finos de algodão como a Índia produzia. Então, apesar deles terem monopólio de comércio na Índia, apesar deles terem expulsado portugueses da Índia, eles não conseguiam por eles mesmos produzir os tecidos. Com as máquinas de fiar e depois com as máquinas de tecelagem, que estavam funcionando já juntadas à máquina a vapor, então eles precisavam de uma quantidade de pessoas bem menor para produzir uma certa quantidade dos tecidos. Com isso, eles conseguem aproveitar o algodão. Então, eles não compram mais tecidos na Índia, não. Eles fazem enormes plantações de algodão nas suas colônias da América, na parte sul da América do Norte. Esse algodão vai vir para a Inglaterra, para na Inglaterra industrializada, produzir os tecidos de algodão. Então a Inglaterra passa a viver em função da matéria-prima que vai ser trazida das Américas. E ela vai se industrializar em função das Américas. E algodão que eles vão produzir e que eles vão aprimorar cada vez mais, eles vão vender para o mundo inteiro, para toda a Europa, para as colônias, para todo mundo alcançável, vamos dizer, a eles.
Então, essa questão tecnológica, mas havia uma outra questão, uma questão política. Olha só que interessante. Na Inglaterra havia o parlamento inglês, ele funcionava a partir dos representantes. Então havia a Inglaterra era dividida em províncias e cada província, cada região fornecia as pessoas que participavam no parlamento e promulgavam as leis. No entanto, com a industrialização, acontece uma grande reformulação social dos espaços geográficos, do ponto de vista populacional. Então, algumas regiões acabam sendo completamente abandonados e os outros ao contrário. Os outros enchem de gente. Por quê? Porque lá acabam se fundando as indústrias, principalmente as indústrias de tecelagem. Ou, por exemplo, as regiões onde acaba sendo extraído o carvão. E o carvão é super importante na fundição de ferro, como vocês sabem, né? E o ferro é super importante para a elaboração das máquinas. Então, tudo isso está ligado. Então, o que acontece? No parlamento inglês, nós temos, em algum momento, isso no final do século XVIII, no comecinho do século XIX, nós temos uma situação muito absurda. Às vezes, uma região que tem somente 10, 15 eleitores tem 2 representantes. E uma grande, vasta região industrial, com população em torno de 17 mil, por exemplo, não tem representante nenhum. Tá certo? Então, esse texto de Eric Williams, nesse exato capítulo, ele vai falar sobre essas transformações políticas que é uma reforma parlamentar de 1832 que tirou o poder desses, eles são chamados de lugares podres, né? Lugares podres, peraí gente, eu vou dar uma olhada certinho para falar para vocês. Acabei de ver aqui, são os distritos podres. Então, eles se chamavam distritos podres justamente porque eles tinham uma grande quantidade de representantes, por exemplo, 2 por distrito, enquanto a quantidade dos eleitores era minúscula, por exemplo, 10, ou tinha um que tinha até 7. Enquanto isso, as grandes cidades industriais que estavam se formando naquele período, eles não tinham representante praticamente nenhum. Por exemplo, deixa eu ver as quantidades aqui. A população, por exemplo, empreitada pela indústria, elevou-se a 350 mil em... em 1888 para 800 mil em 1806. Isso quer dizer que toda essa diferença na população, que mais de 450 mil pessoas, eles saíram do campo para vir às grandes cidades, para trabalhar na indústria. Mais um exemplo de números aqui que eu estou pegando do texto. E se a primeira máquina de fiar a vapor foi instalada na Inglaterra em 1785 e em Manchester em 1789, até 1800, 802 máquinas a vapor já foram construídas para fábricas de algodão. O mesmo acontece com as fábricas de teares. Tanto que em 1835 havia 116 mil teares mecânicos. Gente, vocês imaginam como o crescimento industrial estava acontecendo? De uma máquina, de primeira máquina em 1785 e em mais ou menos 20 anos, eles aumentam em milhares de vezes. Vocês estão vendo? É uma questão super importante e também super interessante. Mas, voltando à política, além de transformação de influência parlamentar, além de representantes parlamentares diferentes que vão vir de vários lugares, aconteceu mais uma coisa super importante.
Essa transformação política, ela atingiu não somente a Inglaterra em si, mas também as colônias inglesas. Lembra que no artigo passado a gente estava falando sobre produção açucareira nas Índias Ocidentais, como Jamaica, por exemplo, inglesas, que estavam sendo financiadas pelo Estado inglês? Então, a partir dessa reforma, no século XIX, eles vão perder todos os benefícios estatais. A partir desse momento, as ideias de comércio liberal na Inglaterra de Adam Smith, eles ganharam não somente no campo de economia, mas também no campo de política. Então, se você não consegue competir, você não tem sua vez na economia britânica. Então, essa reforma parlamentar de 1832, ela foi super importante também porque o Estado inglês parou de subsidiar as suas colônias nas Índias Ocidentais. Parou de subsidiar a produção açucareira e começou, na verdade, o Estado ele estava investindo naquele momento na Companhia das Índias Orientais, gente. O Estado era o maior detentor das ações de Companhia das Índias. Então, o próprio Estado ele estava se inserindo no comércio liberal, ele estava fazendo parte do comércio liberal. Para quem tiver curiosidade, tem uma série que provavelmente vocês conhecem, chamada Tabu, que vai descrever justamente esse período inglês, mais ou menos, um pouquinho antes, ele vai falar um pouco depois da Revolução nos Estados Unidos. Mas ele vai mostrar a Grã-Bretanha nesse exato período, ele vai mostrar o governo, a Companhia das Índias Orientais, super poderosa, que está funcionando somente em função do lucro. Esse também período da época vitoriana, aquela grande, bela época vitoriana, aqueles livros de Jane Austen, como aquelas mocinhas passeando pelos campos junto com ovelhinhas. Por que essas mocinhas podiam passear pelos campos sem se preocupar com o futuro? Porque todos eles eram rentier da Companhia das Índias. Os próprios ingleses, muitas vezes pertencentes à nobreza, eles viviam em função dessa economia liberal e dessa industrialização que estava gerando lucros. Então, um avô, por exemplo, ele investiu dinheiro na Companhia das Índias e esse dinheiro vai render o lucro, como se eles estivessem vivendo de poupança, literalmente. Então, esse mundo vitoriano, inglês, ele vive, de certo modo, desses lucros do comércio liberal inglês. Tá certo? Vou mais uma coisinha só para encerrar. O outro capítulo, a nova ordem industrial, ele vai falar o quê? Ele vai primeiro colocar proteção ou livre empresa. E vai acabar mostrando para vocês que livre empresa acaba ganhando, que proteção acaba. Quer dizer, o mercantilismo que gerou o capitalismo comercial havia acabado, que acaba vindo surgir o capitalismo industrial. O crescimento de anti-imperialismo. Olha, o crescimento de anti-imperialismo também começa a surgir mais ou menos nessa época. Por quê? Porque o imperialismo, de certo modo, ele significa monopolismo, é um monopólio. E monopólio, ele não permite a livre concorrência fluir, não permite desenvolver. Então, nesse exato momento, a política inglesa, ela não estava apoiando as ideias imperialistas no sentido econômico e estava a favor sempre de busca de novos mercados, de busca de novas realizações, como por exemplo no caso como lá de Nova Zelândia e da Austrália. Se não houvesse a livre concorrência, talvez essa lá nunca conseguisse chegar aos mercados europeus. No entanto, ela acaba chegando por causa disso. E mais uma coisa, o crescimento da produção açucareira mundial. Olha só que interessante, gente. Ao parar de financiar as Índias Ocidentais, que estão responsáveis por principal produção açucareira da Inglaterra, acontece que
a produção açucareira começa a crescer, porque a partir desse momento o açúcar ele começa a ser plantado em vários outros lugares, e mais ainda, acaba se investindo também no açúcar de beterraba. Os franceses acabam investindo nisso. Então a quantidade de açúcar no mundo acaba se aumentando com fim de monopólio. É mais uma questão que também é muito interessante, do qual trata esse texto. E último momento, por que a gente acabou vendo esse texto sobre o capitalismo britânico? Porque, como vocês sabem, a partir do momento quando a gente começa a estudar a história do Brasil Império, a gente vai ver que a influência da Inglaterra é extremamente importante para a política e economia do Brasil nesse período. Então é bom a gente conhecer e entender o que está acontecendo na Inglaterra, tá? A gente tem que entender que os motivos dos ingleses, e o texto fala isso muito claramente, lembra com atenção, ele tem uma leitura muito fácil, muito gostosa a leitura desse livro. Então não tenham medo, tá? Leiam. E vocês vão ter prazer de ler. Às vezes alguém fica tão interessado que lê o livro inteiro, por isso que eu coloco, quando eu tenho possibilidade, eu coloco o livro inteiro para vocês lerem. Então, a gente vai ver que a Inglaterra, ela acaba agindo, na maioria das vezes, em função do lucro, em função das suas ideias de comércio liberal. Eles não são nem bons nem ruins. Talvez o pensamento no lucro deixe a pessoa menos moral. No entanto, o comportamento deles, comportamento político e econômico, ele é muito lógico e muito fácil de compreender, tá certo? E a partir de aula que vem a gente já vai falar somente sobre o Brasil e sobre a história e economia brasileira, império que começa a partir da chegada de Dom João VI no Brasil em 1888. Obrigada, gente. Até mais.